No vídeo de hoje, vamos entender que a razão para o antigo Israel, que corresponde aos filhos de Deus hoje, ser uma bênção entre as nações, não é pelo fato de apenas conhecer a lei de Deus, mas por ser fiel obedecendo essa santa lei. Vamos lá? Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Samir Paiva e o título de hoje é Que nação há tão grande? O verso em destaque a gente vê lá em Deuteronômio 4, no versículo 8. Fala assim, ó: E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje eles proponham? Os 3 primeiros capítulos de Deuteronômio são como se fosse uma recapitulação da história de Israel. Mas não é só uma aula importante de história. É um testemunho do amor e poder de Deus e das promessas que ele fez ao seu povo escolhido e as cumpriu milagrosamente. Então, o capítulo 4 começa com a sugestão de Deus aos que querem participar das suas bênçãos a obedecê-lo para que vivam de fato. Vou repetir, ó: obedecer para viver. Deus aconselha a seus verdadeiros filhos a obedecer a sua santa e perfeita lei, sem tirar e nem acrescentar nada. Ninguém ajusta uma coisa que já é perfeita, né não? Nisso, Deus nos deu a receita para a vida eterna. Porque como Criador de todo o universo, ou multiverso para você que é nerd, só Ele conhece a fórmula correta. Mas Samir, por que alguém mudaria a lei de Deus se ela é perfeita? Simples. Essa vontade, esse impulso de mudar a lei, ser rebelde à lei e contra a lei de Deus, vem da primeira pessoa que propôs isso, Lúcifer. Não há nada de errado em seguir uma coisa boa, né? Uma lei perfeita, concorda? Só não a seguimos facilmente por influência de Satanás na vida dos seres humanos. O objetivo dele é fazer você desprezar a lei de Deus, pois ele sabe que a vida eterna, que ele já perdeu por desprezar essa lei, consiste em obedecer essa lei. Por isso que na atualidade ele faz de tudo para você não ter tempo para Deus. Porque ele sabe que quanto menos comunhão você tiver com Deus, mais esses impulsos rebeldes vai dominar você e você inconscientemente vai pecar contra essa lei perfeita. Porque a Bíblia diz que pecar é transgredir a lei. Satanás não chega para você dizendo que a morte eterna, que é o resultado do pecado, é uma coisa boa. Porque assim ele não convenceria ninguém, concorda? Ele engana, ele seduz a pessoa que não tem sabedoria. E onde eu encontro essa sabedoria, Samir? Na Bíblia. Quando vemos a história do antigo Israel, vemos que os perrengues que eles enfrentaram foram porque se desviaram dessa lei perfeita. Em Mateus 15, do verso 1 ao 9, Jesus alerta aos doutores da lei sobre esse mesmo mal, só que com uma roupagem diferente. Eles priorizavam tradições humanas em detrimento à lei de Deus. Eles alteraram a lei de Deus. Sem perceber, caíram no laço de Satanás. É assim que o diabo manipula as pessoas. Ele faz elas pecarem. Em Deuteronômio 4, no verso 3 e 4, Moisés relembra um episódio cruel onde o povo sofreu por não obedecer à lei de Deus, por querer dar um jeitinho brasileiro na lei de Deus. Quando Israel estava no deserto, imbatível, vencendo todos os inimigos, porque estava fiel à lei de Deus, as autoridades de Moabe, inspirados por Satanás, é claro, perceberam que só tinha um jeito de vencer Israel, fazendo ele pecar. Daí tiveram a ideia de seduzir os israelitas com a beleza de prostitutas moabitas disfarçadas de donzelas. Essa estratégia satânica de Moabe de enviar mulheres bonitas aos israelitas, pouco a pouco foi quebrando a defesa deles. Com o tempo já não viram mais elas como inimigas, depois começaram a tomar partido por elas, depois já trataram elas diferente, começaram a questionar a situação. Essa atração gerou um afeiçoamento, uma simpatia, que gerou uma condescendência, que gerou uma amizade, que evoluiu para uma paixão, um desejo, que gerou luxúria, que evoluiu para um relacionamento fixo. Depois daí, quando menos perceberam, os israelitas seduzidos já estavam cultuando o demônio.
Você percebeu aí a trajetória evolutiva do pecado? Começa com uma coisa boba, aparentemente inocente, e paulatinamente se torna em rebeldia declarada a Deus. Trouxeram até uma dessas prostitutas, na maior cara de pau, para morar no acampamento santo, um ato aberto de rebeldia. O objetivo de Satanás é fazer a pessoa se rebelar abertamente contra Deus. Mas ele começa com as pequenas coisas. Ele começa com o seu ponto fraco. É dinheiro? É poder? É o sexo oposto? O demônio sabe mais sobre a sua vida do que você imagina. Ele fica estudando cada movimento seu e na hora certa ele lança uma isca para ver se te pesca. E depois daí, faz que nem esse caso de Baal Peor. Ele vai fazendo você pouco a pouco evoluir o pecado até te dominar completamente. Pessoal, o diabo ele não come, não dorme, não tira férias, não assiste Netflix, não faz curso profissionalizante, ele não vai atrás de um emprego melhor, não. O objetivo dele é unicamente contrariar os planos de Deus. Se você não estiver em comunhão com Deus, vai cair. Por isso não podemos negligenciar o estudo da Bíblia e a oração a Deus, que nos fortalece contra esse mal. Amém? Nesse caso aí de Baal Peor, morreram 24 mil israelitas. E a Bíblia diz que o segredo da vitória, de não enfraquecer a comunhão com Deus e cair nesses encantos de Satanás, é ser fiel a Deus e a sua palavra. Os que passaram pela prova de Baal Peor e viveram, foram os que permaneceram fiéis a Deus e aos seus mandamentos. Quem for fiel a Deus resistirá a todas as tentações e viverá. A Bíblia fala que não há tentação que não possa ser vencida se você for fiel a Deus. Deus é fiel em sua divina onisciência e Ele não permite que uma tentação esteja além da capacidade da pessoa. Então o segredo para resistir às tentações do inimigo, como no caso de Baal Peor, é ser fiel a Deus e à sua palavra. Em seguida, vemos um dos pontos principais do livro de Deuteronômio. Fica evidente a intenção de Deus em tornar o povo que Ele escolheu em bênçãos às outras nações. Toda essa intimidade com Deus, toda a sabedoria, a experiência nessa trajetória milagrosa serviria como testemunho para o restante do mundo. Eles naquele tempo e nós hoje somos chamados a sermos o sal da terra e a luz do mundo. A missão do Filho de Deus, em todos os tempos, é testemunhar Deus aos cativos de Satanás, aos que, até por uma indução, resistem a ser fiéis a Deus. É claro que a lei de Deus é perfeita, como eu já falei antes, mas a sabedoria do povo de Deus não era a lei de Deus em si, apesar de a lei ser uma obra-prima de Deus, né? A sabedoria consiste em obedecer essa lei. Conhecer a lei de Deus, qualquer um pode conhecer. Até o diabo conhece. E ele conhece ela bem, mais do que um bocado de filho de Deus. A diferença é viver essa lei. Viver essa lei, pôr ela em prática na vida, é que faz os filhos de Deus pertencerem a Deus de fato e a serem uma grande nação, uma bênção, sendo luz em meio às trevas, como um farol. Então, sábio é aquele que obedece a Deus e aos seus santos mandamentos. Amém? Irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez eu digo a você que se você concorda ou discorda, ou quer expressar sua opinião, ou alguma coisa a mais, algum entendimento a mais que eu não citei aí, eu percebi, escreve aí nos comentários, depois eu leio e aí depois a gente troca uma ideia. Então, fique com Deus e até a próxima semana.